Good morning. I apologize for not being able to speak your language. De falar seu idioma. É um grande prazer estar aqui. Espero que todos vocês tenham a tradução em seus aparelhos, seus fones. É um grande prazer estar em seu país muito lindo e estou tentando abordar a questão hoje de quais são as habilidades que as crianças precisam para colocar a tarefa de aprender a ler, para se tornarem um leitor de sucesso, em alguns dos fatores variáveis que vão explicar por que algumas crianças não conseguem sucesso nesse processo. As questões que nós queremos discutir hoje de manhã é que habilidades precisamos aprender para aprender o código de alfabetização, e considerando as características do português brasileiro. Qual é a idade aproximada no qual o estudante típico é capaz de aprender essas habilidades para poder dominar o código? O que é razoável esperar das crianças ao final do primeiro ano de educação formal? E, por fim, o que as pré-escolas, como jardim de infância, as primeiras etapas ensinar as crianças para garantir que eles consigam ter sucesso quando entram no processo formal de aprendizado. Então eu vou abordar o quadro geral e Maria Luísa vai falar depois sobre processos visuais e ortográficos na aprendizado da leitura. O que é a leitura, na verdade? Quando as crianças enfrentam a tarefa de aprender a ler, eles têm a linguagem falada, e a linguagem falada, oral, é um dom da aquisição do idioma. Ele não precisa de algum ensino explícito, simplesmente a mera exposição à linguagem oral permite à criança aprender as palavras faladas e seu sentido, a compreensão, mesmo compreensão escrita, depende da compreensão da linguagem oral. É um modelo, não é específico da leitura. O que você vê aqui nesse quadro, esse aí, rede de linguagem oral. E para aqueles que estiveram aqui ontem, nós tivemos palestras onde foi mostrado que até mesmo crianças com a idade de 2 meses já têm a rede de linguagem falada e tem um acoplamento estreito entre os sons das palavras, a música das palavras e seu sentido. E isso é de graça. Quando a criança enfrenta a tarefa de aprender a ler, a rede de linguagem oral já existe e é importante ter isso em mente. Então, o que a leitura faz? A leitura, realmente, ela acrescenta uma interface, um novo caminho neural da visão para a linguagem oral. Ela requer que nós aprendemos as palavras de símbolos, de letras, de caracteres e outros sistemas de escrita e como eles se mapeiam para esse sistema de linguagem oral. Muito fundamentalmente, é isso que é a leitura. Obter um novo acesso, um novo caminho, uma nova interface com o sistema de linguagem oral que já está existente quando a criança começa a aprender a ler. Aqui está um filminho, podia passar o filme que mostra como é que isso funciona. Então vocês podem ter ativação nas áreas visuais, que é nessas regiões do cérebro, para obter o significado das palavras. Podem tocar de novo para que elas possam ver. Começa nessas regiões visuais, os sistemas de região visual, e avança e recua nas áreas de linguagem oral. É isso que é a linguagem fluida, não é como uma sequência de etapas, de pequenas caixinhas. Na verdade, é a propagação de ativação para as áreas de linguagem que é extremamente rápida e depende, quando vocês veem o filme, está indo e voltando, é a coativação das linguagem oral através da nova input ou entrada que é
linguagem visual. Vamos tentar entender o que a leitura é. Se nós desdobramos esse processo, como é que a gente chega ali, como é que a gente atinge uma etapa tão fluida de leitura, onde as coisas se tornam ativas bem rapidamente. Então, Shadowsworn Farming, um professor de educação em Cambridge, propôs uma teoria para explicar a aquisição de leitura em diferentes idiomas. Ele é uma teoria da psicolinguística e no centro dessa teoria diz que, mesmo que vocês viram na imagem antes, que a leitura, muito fundamentalmente, é o mapeamento, como o mundo visual, a ortografia, o mundo dos símbolos, para a área de linguagem oral. Esse é o centro da aquisição de linguagem que toda criança, em todo idioma, tem que aprender, passar do mundo de letras, para passar pelo mundo das letras, símbolos e caracteres e mapeá-lo para a linguagem oral. Encontrar um mapeamento eficiente entre essas unidades ortográficas e a linguagem oral, é exatamente o que a criança precisa fazer, e a criança tem que começar com letras. É isso que nós sabemos como decodificar. Você tem que aprender as letras, e isso é feito explicitamente na escola, e como essas letras se mapeiam para os sons, porque as palavras faladas, o sistema alfabético transcreve, descreve as palavras faladas, não descreve o significado. Decodificação é fundamental para a aprendizado da leitura, porque decodificação permite à criança ler novas palavras, e todas as palavras são novas, quando são lidas pela primeira vez, para decodificar palavras que uma criança nunca viu antes, mas já ouviu que existe na sua linguagem oral. Isso é feito explicitamente no nível mais baixo. Letras são ensinadas explicitamente em relação a fonemas. A parte restante é um processo implícito, onde, dependendo da linguagem do sistema de escrita, você vai aprender o mapeamento em tamanhos maiores que vão lhe permitir se torne um leitor automático e eficiente. Mas no núcleo da aquisição de leitura, trata-se sempre de como estabelecer um mapeamento eficiente em diferentes níveis entre a ortografia e as palavras faladas. É só para mostrar a vocês que quando nós propomos essa teoria, esse estudo não existia, mas rapidamente depois, esse é o famoso sistema visual de fontes, correspondendo ao que acontece nesse processo de processamento ortográfico. Vocês podem ver que é estruturado, na verdade, nos adultos, para permitir que você faça esse mapeamento. Isso são letras, à medida que você avança, ele está processando unidades cada vez maiores. Então, o sistema de leitura toma vantagem do fato de que ele é estruturado para permitir um mapeamento eficiente para as áreas de linguagem falada. Então, vamos dar uma olhada sobre nesse processo de desenvolvimento e os problemas que as crianças enfrentam para responder as perguntas. Então, quando a criança, como eu disse, enfrenta a tarefa de aprender a ler a linguagem falada e o desenvolvimento fonológico, a ligação estreita entre os sons das palavras e o sentido das palavras que vem de graça. Então, depois dos primeiros 2 anos, quando as crianças apresentam fonologia, percepção, etc., eles provavelmente, através de explosão de vocabulário, quando as crianças aprendem cada vez mais palavras, as crianças se tornam conscientes de que existe estrutura, que uma palavra pode ter sílabas, rimas. Isso é mais ou menos na idade de 3 ou 4 anos. Desenvolvimento fonológico, provavelmente porque o vocabulário está se tornando maior, então você tem que perceber que existe mais alguma coisa do que uma palavra, do que apenas a palavra. Existem sílabas e rimas, isso é um processo natural, vai ser treinado.
O desenvolvimento fonológico pode ser treinado, mas é natural. Sílabas são unidades de fala naturais, do mesmo jeito que as rimas, etc. Fonemas não são. Fonemas não são naturais, sistemas naturais de fala. Às vezes não emergem naturalmente através de explosão de vocabulário. Estar consciente de um fonema não é natural, e a Judith mostrou, por exemplo, que analfabetos que nunca aprenderam a ler, eles não são capazes, por exemplo, de tirar o som inicial de coisas que não são palavras. E essa é uma habilidade que vem com a leitura. É claro que isso é um problema, porque quando você começa, e isso é verdade em todas as linguagens alfabéticas, você tem que começar com letras individuais. E com letras individuais, grafemas se mapeiam para fonemas, mas fonemas não são unidades de fala naturais, e ainda não estão no sistema de linguagem oral. Provavelmente se trata mais de disponibilidade. É por isso que a conscientização dos fonemas na idade de 5 ou 6 anos se torna previsor mais importante de sucesso na leitura, porque você tem que ter fonemas no sistema, porque quando o professor na escola diz essa é a letra B, é claro, corresponde to B, e a criança tem problemas com discriminação de fonemas, ela vai ouvir B, por exemplo, a criança não vai ser capaz de aprender em nenhuma linguagem, que isso pode ser nas linguagens mais fáceis. O italiano, por exemplo, você tem 20 letras, 20 fonemas, só tem problema em discriminar que isso é um B e um B, e isso vai produzir aprendizado catastrófico, porque às vezes o B vai se mapear para B, outras vezes para B. Ter os fonemas escritos é uma das principais habilidades que você precisa dar à criança, e é um pouco a habilidade meio complicada, porque, como eu disse, ela vem através do aprendizado da leitura, então é um processo interativo que pode ser treinado, e tão logo você começa a aprender a ler, a aprender as letras vai ajudar também a se tornar consciente dos fonemas, mas ambos têm um papel juntos. Então, aprender a ler vai lhe dar os fonemas, você precisa ter alguma sensibilidade a fonemas para aprender as letras com mais facilidade. Então, é um processo interativo e é muito importante. Eu vou mostrar para vocês, nós vamos desdobrar isso à medida que a gente avançar. O segundo problema em todas as linguagens alfabéticas é que letras às vezes mapeiam para diferentes fonemas, e vocês sabem que isso é um problema tremendo para o inglês, onde uma única letra pode mapear para até 5, 6 fonemas em palavras muito frequentes e letras frequentes, como a letra A pode ser O, A, E. Então você tem muito. Mas mesmo em português isso é verdade também. Então você pode ter vogais como O, que mapeiam para diferentes sons, como taco e touca e bonito. Então você tem esses tipos de inconsistências. E como vocês verão, nesse um momento, a consistência do sistema de escrita é o principal fator que prevê a taxa com que as crianças aprendem a ler. E o método de ensino, que o método é mais apropriado para eles, para ajudá-los a passar esses estágios iniciais. E o último problema na teoria é aquele que nós chamamos de granularidade, que significa que quando você tem, depois de ter feito os estágios iniciais de correspondência entre fonemas e letras, você tem que aprender tamanhos de grão maiores, e às vezes, como em inglês, por exemplo, que é tão inconsistente que as letras, quanto mais você aprende, mais inconsistente a coisa fica, porque quanto maiores as unidades, mais unidades tem. Então existem mais sílabas do que letras e mais palavras do que sílabas. E esse é um processo que está implícito. Uma criança tem que aprender isso, e às vezes é também chamado de automatização. Então nós temos que aprender implicitamente tamanhos de grão que permitam um mapeamento mais rápido.
Então, vamos dar uma olhada nos dados que mostram por que a consciência de fonemas, ter os fonemas no sistema é tão importante. E existem dois conjuntos de dados que são muito vitais para isso. Dados longitudinais e estudos de treino, porque esses são os únicos tipos de dados que permitem ver se existe uma relação causal. Então, nós queremos ver quão bons são esses fatores em prever o resultado. E aqui está um lindo estudo, um pouco complicado, então eu vou te fazer um walkthrough. Esse é um lindo estudo feito na Finlândia, que é chamado Estudo Vascular Longitudinal da Leitura, onde eles tiveram a oportunidade de acompanhar as crianças desde o nascimento. Agora essas crianças têm 18, mas nesse slide nós paramos na idade quando eles tinham 8 anos. Então esses são diferentes grupos de crianças e vocês veem que existem dois grupos, que é o verde e o azul. Na idade de 8 anos, os números abaixo são idade. Na idade de 7, 8, eles se tornaram, podemos chamar os leitores disléxicos ou leitores ruins. Existe um desvio padrão abaixo da qual não está terminada. Então, essas crianças com problemas de leitura. E uma vez que esse é um estudo longitudinal, nós podemos voltar e ver quais eram as habilidades que eles tinham com as idades de 1, 2, 3, 5 anos. Então, medidas diferentes foram tomadas nos principais domínios. Então, os primeiros 3 são linguagens orais, e isso é como linguagem expressiva, quando começaram a falar. Isso é como a linguagem oral, morfologia, como eles usaram a inflexão de morfologia morfológica. Essas são as habilidades fonológicas, especialmente conscientes de fonemas, e esse é o conhecimento das letras. Vocês veem, em termos de consciência e habilidades fonológicas, os dois grupos que terminaram se tornando leitores ruins com a idade de 8, já na idade de 3, e 4, e 5, e 6 anos, já tinham habilidades fonológicas ruins. Eles não estavam prontos quando se tratava de aprender fonemas. Esse é o principal previsor. Causalmente, por que eles têm problema? A razão é muito simples, porque quando você aprende as letras, você tem que ter bom conhecimento de fonemas. Essa predisposição que pode ser treinado, isso é importante para os professores, é o principal fator, é conhecimento das letras. Conhecendo as letras do alfabeto, Maria Luísa vai falar sobre isso, conseguir processar letras em cadeias, em strings, processamento ortográfico, é a principal variável, e quando inicia com a idade de 5, 6, um pouco antes de aquisição de leitura, tendo bom conhecimento de letras, é a questão chave para o sucesso. Essas aqui são duas variáveis que vêm desse estudo longitudinal de forma muito clara, um pouco antes da aquisição da leitura, que determinam se as crianças vão ter sucesso ou não. As competências de linguagem falada são importantes, mas não são tão discriminatórios. Falar tardiamente é uma das variáveis que você vê aqui. Em ao menos um dos grupos, os azuis, você detecta algumas crianças com idade de 3 e 5. Eles são tardios em falar, crianças que com 2 anos não têm mais do que 50 palavras, não produzem mais do que 50 palavras. Falar tardiamente é um dos preditores. Mas, no geral, a linguagem falada, é claro que é importante, mas longitudinalmente não é tão forte quanto a consciência fonêmica e conhecimento de letras. Mas claro que vocabulário é importante, que quando você codifica as palavras e você não sabe o nome das palavras, você não tem no vocabulário, você vai estar pior do que
quando você conhece as palavras. Isso é um estudo. Um outro estudo que eu gostaria de compartilhar com vocês é um de meu laboratório, onde olhamos os vários fatores em linguagens diferentes. Na Finlândia, Hungria, Holanda, Portugal, França, em grandes grupos de crianças, e nós olhamos o que explica a falha e sucesso na leitura, e esses grandes grupos em países diferentes. Mais uma vez, você tem o mesmo quadro fonológico. Consciência fonológica é uma correlação, mostra como eles predizem a sucesso na leitura. E em todos os idiomas que foram estudados aqui, e todas as línguas alfândegas, finlandês, húngaro, holandês, português e francês, o principal preditor, todos foram entrados simultaneamente. O maior preditor explicando leitura, falha e sucesso é consciência fonológica, seguido por alguma coisa, uma nomeação rápido. É importante porque com que facilidade você acessa o léxico fonológico. Como a tarefa é fácil, você apresenta imagens, objetos para uma criança, e eles têm que nomear. Não existe leitura, só nomear objetos. Por que isso é tão importante como um preditor para a leitura? Porque na leitura você tem que acessar representação fonológica, seja com a palavra ou seja com uma imagem. É um processo similar, um processo simular. Você coloca a imagem da mesa, rapidamente você tem que achar a entrada fonológica para a mesa, e esse é um preditor de aprender com que velocidade você acessa representação fonológica. E você vê, ao menos em um dos estudos, houve nos países o vocabulário é uma variável, na França, na Finlândia, mas um pouco menos. Então tem essa sequência, consciência fonológica, conhecimento de letras e a qualidade da representação fonológica no léxico. 3 habilidades podem ser treinadas, e isso foi demonstrado nesse estudo. Peço desculpas mais uma vez, é um quadro muito complicado por uma história muito simples. Isso é um estudo belíssimo que apareceu o ano passado, onde uma criança, Magni Solen, Charles Hume, fizeram um estudo, um teste randomizado controlado, onde eles tinham 2 grupos de crianças que tinham dificuldades, então crianças com risco, e tem 2 tipos de intervenção, treinamento de língua, ou eles aprendiam morfologia, vocabulário, habilidades, competências básicas linguísticas, e as crianças progridem depois no letramento. O segundo grupo você vê aqui, onde eles treinaram consciência fonêmica e conhecimento de letras. E a forma de ler isto é um pouco difícil de ver nesse gráfico, mas a intervenção tinha um efeito significativo no resultado de leitura, especialmente a consciência fonêmica e a intervenção da letra. E, de forma importante, e isso é bonitinho por causa disso, os estudos de treinamento, como estudos longitudinais, que te permitem estabelecer relações causais. O que você vê, o sucesso na alfabetização, eles melhoram especialmente através do treinamento de letras e fonemas. É mediado plenamente por aumentos em consciência de fonema. Não tem mágica aqui. Eles treinam em letras. Na realidade, quando você mede depois do treinamento a consciência dos fonemas, esse aumento nesses 2 componentes que explicam o resultado da alfabetização inteligente geral não faz muita diferença. Esse caminho é muito fraco. Até que ponto que leiam as palavras precoces? Explica um pouquinho, mas quando você treina a consciência de letras e a consciência de fonemas, é um ponto muito importante, 07, 08, conhecimento de letras e a consciência de fonemas levam essas crianças a um nível de leitura melhor. É causal, o treinamento é mediado por aquilo que é treinado. Então, é um estudo belíssimo que mostra algo que é, de certa forma, trivial, mas tinha que ser mostrado. Por que o treinamento funciona? Funciona porque você trabalha nos componentes corretos, e só treinamento de linguagem falada não faz isso.
fazendo vocabulário, competências de fala, morfologia, não ajuda por si só a consciência de fonemas e conhecimento de letras. A segunda questão, isso só para convencê-los que esse processo letra-fonema é muito importante. É importante porque decodificação fonológica é essencial, e é essencial porque permite que você entre no loop de aprendizado, e aqueles que foram ontem é importante porque te permite ser um leitor autônomo por causa do autoensino. Depois que você aprendeu algumas correspondências, você consegue ler as palavras, decodifica, encontra no léxico fonológico, e cada palavra decodificada é uma oportunidade para estabelecer uma codificação. Depois com pouquinhas correspondências fonêmicas, a criança lê de forma autônoma, sem um professor. Aprendendo é implícito e autoensinado. Você não precisa professor externo, o resto vem através da leitura. E para aqueles que vocês sabem, uma criança disléxica lê em um ano que uma criança normal lê em 2 dias. Isso que é o cerne, que é onde te leva a decodificação de fonema. Quando eu falo essa estatística, as pessoas ficam surpresas. Como é possível? Pense a respeito. Quando você pega, quando o leitor entra na leitura, 9, 10, leva o livro no fim de semana. Harry Potter tem 500.000 palavras. São 500.000 oportunidades para aprendizado, para autoensino, baseado inicialmente tendo aprendido algumas correspondências de grafemas que te permite entrar no sistema, e a partir daí tudo é feito por autoensino. E é por isso que eu insisto nisso. Estão as minhas conclusões. O que esperamos para o leitor depois do primeiro ano? Nós esperamos que ele simplesmente decodificam suficientemente para se tornar um leitor autônomo e conseguir esse loop de autoensino funcionar. Outra questão que eu quero discutir é a questão de consistência. Isso prediz a taxa que as crianças conseguem aprender o código alfabético. Conforme eu disse, as letras podem mapear em fonemas múltiplas. Isso é um problema típico. Então, tem linguagens como o finlandês, eles são felizes, tem 20 letras e 20 fonemas, e não há nenhuma inconsistência. Depois tem húngaro, e esse é um índice onde nós medimos a letra inicial numa palavra como uma grande base de dados. Quantas correspondências existem em 02? É um índice que te informa que tem algumas letras que conseguem mapear fonemas diferentes. Aqui está o holandês, aqui está o português. Então, levantou. É uma estimativa. Você vê que não é tão transparente como se imagina. Existem inconsistências, e isso tem que ser levado em consideração no ensino, e o que é de se esperar de forma razoável de uma criança, porque não podemos esperar que leiam depois de uma semana ou 15 dias, como os italianos, entram em outubro, até dezembro já estão lendo, 2 meses depois decodificam e o resto do tempo gastam com automatização. Em outras linguagens, nós não conseguimos isso, e eu vou te mostrar por quê. Esse aqui é o francês, e esse que seria o inglês como comparação, conforme eu disse, você tem muitas letras que mapeiam em fonemas diferentes. Então, sistemas de escrita diferentes têm graus diferentes de consistência. E isso afeta o ensino, conforme eu disse. Num idioma como italiano, finlandês, tem 20 letras e 20 fonemas. E é claro que é muito fácil ensinar. Tudo que você tem que ensinar são as 20 letras, 20 fonemas, e eles podem decodificar. A tarefa já está feita. Em outros idiomas não é o caso. Em francês, por exemplo, você tem que ensinar letras individuais, você tem o que se chama grafemas multiletras, O e U juntos, é um fonema diferente. Não é um problema de inconsistência, é simplesmente o fato de que não é o suficiente aprender letras únicas. Você precisa ensinar
granulometria maior, isso leva tempo, não é em si, não é um mecanismo diferente que é exigido, não temos que ensinar as crianças estratégias de linguagem global, precisamos de mais tempo, porque temos que ensinar granulometria maior. Até certo ponto isso é verdade em português também, porque você tem que ensinar contexto. Então, uma única letra, dependendo do contexto, pode ser pronunciada diferentemente. De certa forma, isso exige ensinar unidades maiores, ensinar a criança que uma letra, num certo contexto, pode ser pronunciado de forma diferente. E no inglês, onde você tem letras são inconsistentes, grafemas são inconsistentes, isso faz o ensino ficar muito difícil. E é por isso que nos anos 70, os americanos, por exemplo, passaram para uma abordagem global. Então, tão inconsistente, não vamos nem tentar. Você sabe o resultado disso? Foi um grande fracasso. 20 anos de ensino de palavras todo, o método global, acabou no grande fracasso. Os americanos, através do painel de leitura, reconheceram. Não era uma boa estratégia, porque, conforme eu disse, como previsto pela nossa teoria, mesmo em inglês, você tem que aprender o mapeamento na fonologia, se não é fácil. Dureza, você tem que aprender de forma mais estratégica, mais sistematicamente, você tem que usar unidades maiores, conforme eu disse. No inglês, por exemplo, a rima é mais consistente, ajuda a desambiguar unidades menores. Tem que ter ensino inteligente, que ainda é baseado em decodificação fonológica, mas você tem que pegar o contexto, unidades maiores, porque maior a unidade, mais consistente, mas existem mais. E você tem que ensinar todas as rimas, tudo bem? Tem que ensinar as 300 todas as sílabas, talvez alguns 1000. Então, faz o ensino mais complicado. Até no chinês, houve uma grande discussão nisso na literatura. Muitas pessoas achavam, bom, os caracteres chineses mapeiam direto no sentido. Então, esse é o caso em que você não tem fonologia errada na linguagem. O chinês é um nível em que, no nível mais baixo, na letra, não existem partes da letra correspondem a fonemas individuais. Então não tem como ensinar, mas você tem que ensinar a letra inteira. É uma unidade morfossilábica que mapeia numa sílaba falada e tem que ser ensinado. Por que leva 3 anos para os chineses? Porque tem 4.000 letras básicas. É um problema de aprendizado. Não é um mecanismo diferente no cérebro. Nós vimos isso ontem com palestras por Ken Pugh. É a mesma rede linguística, plenamente idêntico, usa a palavra visual como entrada e depende o sistema todo da linguagem falada. Até no chinês não é fundamentalmente diferente. É o mesmo problema que tem que ser resolvido. Existem pequenas mudanças na forma de resolver e com que velocidade pode ser feito. A consistência prevê a taxa de aprendizado depois de 1 ano de ensino de escola. Esse que é o estudo onde eles compararam o percentual de palavras que podia ser lidos depois do primeiro ano de escolaridade, destacado em vermelho as mesmas linguagens que eu mostrei nas estatísticas anteriores. Você vê que é a consistência da relação que prevê com que velocidade eles aprendem a ler. Finlandês e alemão, no final do primeiro ano, são 100% corretos aprendizado de palavras. Aqui está o holandês, aqui está o francês e português. Em inglês, 30%. Eu consigo decodificar 30% das palavras depois do primeiro ano. Então, a taxa com que nós podemos aprender está plenamente predito pela consistência. Isso é importante para razões aplicadas, o que podemos esperar de forma razoável das crianças, porque é um problema de aprendizado. É importante, isso demonstra que todas as línguas, o que interessa é mapeamento na fonologia. Quando isso é difícil, demora mais.
Se houvesse uma estratégia diferente, se a gente conseguisse memorizar visualmente as palavras, seria bom, porque o inglês seria igual ao alemão, porque o inglês e o alemão, ortograficamente, são muito semelhantes. A estrutura é semelhante, tem muitas palavras monossibálicas. Se pudesse aprender visualmente, por que os ingleses estariam a 30%? Eles deviam ser igual aos alemães, se houvesse estratégias diferentes, memorizar visualmente as palavras, aprendendo de cor, mas não é o que as crianças fazem, porque se fosse o caso, então consistência não prediria a taxa de aquisição de leitura. E aqui a velocidade, com velocidade lemos as sílabas, isso é sílabas por minuto, itens por minuto, e você vê, mais uma vez, a consistência de linguagem prevê de forma muito clara com que velocidade conseguimos ler. Os alemães e os finlandeses lêem mais itens por minuto do que os franceses, portugueses e os ingleses. Consistência prevê. Isso tem implicações para o ensino, porque significa que não podemos ser não razoáveis naquilo e esperar. E temos que pensar em quais são as melhores estratégias para lidar com a inconsistência. Ou seja, isso é específico, você vai resolver esse problema para o português, mas tem que pensar a respeito das questões. Não pode ensinar uma criança na mesma sessão ou na mesma semana todas as correspondências na ordem aleatória. Você tem que pensar formas inteligentes de maximizar a consistência para ajudar a criança a estabilizar primeiro as correspondências que são as mais comuns antes de lidar com as correspondências menos consistentes. Você tem que pensar qual é a estratégia ótima para, baseado na frequência da palavra, a consistência de uma linguagem, de uma língua, e reconhecer isso leva tempo, se você tem mais a aprender. Mas o processo básico é o mesmo. Estou quase acabando, só queria falar uma palavrinha sobre desenvolvimento ortográfico. Conforme eu disse, depois que você tem um processo de decodificação em andamento, tem uma coisa que eu disse na direção contrária ao desenvolvimento fonológico. O desenvolvimento fonológico vai de grande para pequeno, o desenvolvimento ortográfico vai de pequeno para grande, direções diferentes. É por isso que sempre dizemos que temos que achar mapeamento eficiente em vários níveis de granulometria, e isso acontece de forma muito natural através de decodificação. David Sher argumentou que, conforme eu disse, toda decodificação de um processo permite uma representação ortográfica naquilo que é chamado no léxico ortográfico. Aqui ele demonstrou de forma muito clara que esse processo é muito rápido, muito robusto. O que ele faz é que crianças liam pequenas histórias, passagens, pequenas histórias, e ele apresentou novas palavras que a criança nunca tinha visto antes, e são não palavras. Eles leram essa passagem, as palavras podiam ocorrer várias vezes, 1, 2, 3, 4 vezes, e depois disso ele checou se eles conheciam a ortografia. Pediu que escrevesse ou fazia uma escolha ortográfica, ele tem 2 homofones, qual é a ortografia correta. Eles não sabiam que era uma prova de conhecimento ortográfico depois. E o que você pode ver, quando as palavras são apresentadas 2 vezes, existe aprendizado ortográfico muito rapidamente. Depois de 2 vezes, 2 apresentações, você tem 75% de correto no teste de escolha ortográfica. Você lembra a ortografia da palavra de forma implícita, muito automaticamente. E isso é duradouro. Quando você testa depois de 3 dias, 7 dias, 30 dias, ainda tem em torno de 70%. Decodificação te permite aprendizado ortográfico implicitamente e é rápido. Não exige muita exposição. Desde que, isso é importante, ele mostrou que desde que você passe por decodificação fonológica, só apresentando as palavras visualmente, quando as crianças não decodificam, não resulta em aprendizado ortográfico. E isso é muito diferente de como, por exemplo, um macaco
aprende palavras ortográficas. Macacos não têm linguagem falada, eles não podem fazer decodificação fonológica. Nós ensinamos babuínos, esses macaquinhos bonitinhos, a aprender palavras. Aprenderam palavras em inglês. Esse aqui são os vários macacos, Dan, Art, etc. E você vê que depois de um mês, um macaco aprende 300 palavras. Não são 10.000 palavras que uma criança aprende no primeiro ano, mas são 300, não é nada mal. Mas quantos testes eles têm que fazer? Esse aqui são testes reforçados. Então, para chegar a 80% para só 300 palavras, demora 10.000 testes reforçados. Toda vez que você faz a coisa correta, você ganha uma comidinha. Se não, e você erra, você não recebe alimento. Então, é fundamentalmente diferente de como as crianças aprendem. O que é diferente? Não tem a linguagem falada, não podem confiar na decodificação fonológica. Então, o aprendizado ortográfico, por memorização visual, porque testaram memórias, podem aprender para discriminar 10.000 imagens, mas palavras? O problema com palavras é que são tão semelhantes, tem letras, depende da ordem das letras, e não existe detalhe suficiente, tem muita redundância na palavra, tudo muito parecido. Se você não tem a fonologia, você tem dificuldade. E é só para mostrar que, por si só, o ensino ortográfico visual não funciona. Não para a maioria das crianças. Talvez Rain Man, naquele filme, você pode aprender um catálogo telefônico, mas crianças normais não conseguem fazer isso. Então, para responder a perguntas, baseado nessa longa história, quais habilidades as crianças precisam para adquirir o código? Pelo que eu apresentei, as respostas são muito claras. A evidência empírica é muito clara. Você precisa de habilidades fonológicas, especialmente consciência de fonemas, aproximadamente devia ser estabelecido com 5 anos de idade. Não precisa forçar com 3 anos, porque existe desenvolvimento fonológico, é um contínuo. Com idades bem precoces, você pode trabalhar em outros níveis, como rima, em jogos de rima, sílabos, contagem, mas alguns, antes de leitura, é bom ou treinar, ou ao menos estar consciente de que é um fator importante, ver se as crianças têm problemas no desenvolvimento fonológico. Isso pode ser treinado. Conhecimento de letras é o outro fator, é uma habilidade importante para adquirir. Crianças que rapidamente, isso pode ser visto rapidamente na primeira semana do primeiro ano. Essas crianças com dificuldade de adquirir os sons das letras ou nomes das letras, eles vão ter problemas. Não adianta esperar até que eles tenham 10 anos de idade e finalmente vão falar assim, tem 3 anos de atraso de leitura. No primeiras semanas da escola, tem problemas de aprender letras, já correm o risco. Se vão ser disléxicos, não vão saber depois, mas são crianças em risco. Precisam de treinamento e intervenção naquele momento especificamente para não ficar para trás, para funcionar a decodificação fonológica. Outra habilidade que eles precisam adquirir é basicamente decodificação fonológico básico. Então, que são fonemas falados, são o visual e decodificação fonológica, juntando a letra, o mapeamento de um domínio para o outro. Decodificação fonológica, e conforme eu disse, não é muita coisa, dependendo, às vezes, para aqueles que estiveram conosco ontem, até no inglês, ensinar 45 correspondências básicas permite que consigam ir muito longe no decodificação fonológica, 80% de leitura. Até certo ponto, é vocabulário, não é tão importante, mas é importante. Se você decodifica e você não sabe a palavra que você
está decodificando, você não pode estabelecer uma representação. Você não sabe se é uma palavra ou não. E é importante ter vocabulário, conforme eu disse, quando você faz o autoensino, autodidático, você encontra a palavra. Isso te permite melhorar a decodificação por si só. Se você não tem a palavra, é mais difícil. Não significa que você não vai ter. É por isso que o vocabulário não é tão importante. Você pega o vocabulário também através de leitura. Mas, se você tem vocabulário rico, você está melhor, porque vai ser mais fácil decodificar, porque vai ajudar. O conhecimento fonológico vai te ajudar a decodificar. A próxima pergunta é: qual é a idade aproximada ou a série aproximada em que um aluno consegue aprender essas habilidades? Todas, na realidade, são pré-escola e no começo do primeiro ano. Consciência do fonema pode ser no pré-escola, vocabulário, com certeza, todas as habilidades de linguagem falada são pré-escola. E depois, no começo da primeira série, é conhecimento das letras e a habilidade de decodificação. Não adianta forçar as crianças a fazer isso muito cedo, o sistema tem que estar pronto. Nós vamos retornar a isso, mas a primeira série é o momento certo para começar a decodificação em primeiras letras. Não adianta fazer com 4 anos. Em 4 anos tem muitas outras coisas a fazer, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento fonológico e outras coisas, criatividade, inteligência social, brincar, etc. Isso é muito importante para o desenvolvimento do cérebro. Não adianta tentar ensinar a ler com 4 anos. O que é razoável esperar com as crianças até o final do primeiro ano de escolaridade formal? O critério não é necessariamente o sucesso, depende um pouco da complexidade daquilo que tem que ser aprendido. Não adianta falar assim: nós não somos tão bons quanto os italianos depois dos primeiros 3 meses, então os métodos estão errados. Não é a abordagem correta. Tem que conseguir fazer depois do primeiro ano, tem que poder ser decodificadores autônomos, sem o professor por trás falando isso está errado, isso está certo. Tem que ser autônomos e, a partir daí, ler por conta própria, decodificar. Cada encontro de decodificação te leva a palavra e coloca uma representação ortográfica. A partir daí é automação. E o primeiro ano tem que ser plenamente devotado a fazê-los autônomos, decodificadores autônomos. Então, o que a pré-escola deve ensinar com a idade de 4 e 5 para garantir que eles terão sucesso? Bem, a pré-escola tem que realmente forçar o desenvolvimento fonológico e o entendimento e reconhecimento de que há uma progressão no desenvolvimento fonológico de grande para pequeno, e isso tem que ser respeitado. A ordem é importante. Então você não pode, com a idade de 3 anos, começar a ensinar consciência de fonemas. Você pode muito facilmente fazer jogos linguísticos de sílabos, silábicos, tudo que faz as crianças conscientes de que existe estrutura na palavra falada. Prosódia, ritmo, todos esses aspectos relacionados ao desenvolvimento fonológico podem ser treinados e devem ser ensinados. Além disso, o vocabulário, isso é fácil de fazer, é importante fazer. Como eu disse, compreensão é modal. É exatamente a mesma coisa na linguagem oral e escrita. O gargalo, quando as crianças não entendem bem, e isso é muito que os professores falam, diz que as crianças são capazes de decodificar, mas não entendem o que leem. Eles não entendem o que leem. A compreensão é devido ao fato de que eles são ruins de identificar palavras e gasta tanta energia que no final, quando eles chegam ao final da palavra, eles esqueceram o que é a palavra. Mas quando eles chegam à palavra, a compreensão é a mesma na modalidade oral quanto escrita. E compreensão, é claro, pode ser ensinada e deve ser ensinada na pré-escola. Então, esses seriam, em resumo,
minhas recomendações. Não existe nada espetacular, mas esse é a evidência mais sólida que nós temos hoje sobre quais são as habilidades, competências, e dependendo do ambiente, você tem que achar formas de implementá-las de forma estratégica, respeitando a progressão de desenvolvimento, as janelas de tempo de desenvolvimento.